O clube que saiu do fundo do poço para virar fenômeno mundial. A inacreditável história do Wrexham. Imagina um clube tão pequeno que durante anos quase ninguém de fora da cidade sabia que ele existia. Agora imagina esse mesmo clube virando assunto no mundo inteiro. Hollywood, milhões de seguidores, documentário, estádio lotado, reforma do estádio, uma torcida que tá desde o começo. Essa não é uma história só de futebol, é uma história de sobrevivência. O clube Wrexham nasceu em 1864, pasmem, e isso faz dele um dos clubes mais antigos do planeta. Muita gente não sabe, mas o Wrexham é o time mais antigo do país de Gales. Sabe qual é o problema? É que história não paga conta. Durante anos o clube viveu com dívida, má gestão, risco de falência, queda de divisão, abandono. Mas com isso o Wrexham virou um símbolo de resistência. Teve um momento que a existência do Wrexham ficou ameaçada. E aqui está uma das partes mais absurdas dessa história. Em determinado período, a própria torcida ajudou a salvar o clube. Agora me responde aí, a torcida do seu clube, se tivesse uma situação decadente, será que ia abraçar o clube e tentar salvar ele? Eu acredito que sim, a torcida do Grêmio é muito forte, eu acho que faria. Os torcedores então se mobilizaram, porque o medo era simples. O Wrexham pode desaparecer. E é isso que muita gente no futebol moderno acaba esquecendo. O clube de futebol, muitas vezes, para uma cidade, é a identidade. Então, de repente, aconteceu algo que ninguém estava esperando. 2 atores de Hollywood, isso mesmo, Hollywood, atores, Ryan Reynolds e Rob McNally, compraram o Wrexham. E no começo, sabe o que é legal? Muita gente achou que era piada, porque parecia impossível. Lógico, ainda parece. Que 2 caras milionários, atores de Hollywood, queriam com um clube perdido nas divisões inferiores lá do país de Gales. Mas eles não estavam comprando só um time de futebol ao acaso. Eles estavam comprando a história. E trouxeram, ou melhor, transformaram isso de forma muito inteligente. Transformaram o Wrexham, documentário, conexão emocional, bastidor, torcida, cidade. Todo mundo passou a amar a cidade do Wrexham. Inclusive, eles tiveram que, para comprar a equipe, eles tiveram que pedir autorização para os próprios. E os torcedores esses que eram donos de comércio, dono do bar mais antigo que comemorava as vitórias do Wrexham, pessoas com uma certa idade que amavam esse clube e amam até hoje. A história do Wrexham mostra algo muito forte aqui. Hoje, o futebol ele não vive só de resultados. Aliás, essa história do Wrexham, ela fez a gente relembrar isso, que o futebol é muito mais do que dinheiro, muito mais do que estádio, glamour, é história. As pessoas elas querem sentir conexão com o seu clube. E o Wrexham virou exatamente isso. Eu virei sócio do Wrexham. Pessoas no mundo todo estão indo até a cidade de Wrexham para conhecer, porque isso gerou uma conexão de pessoas que jamais tinham ouvido falar desse time e agora estão apaixonados por ele, estão acompanhando um clube pequeno, com uma alma gigante. E olha só o mais impressionante disso tudo. Quando começou essa história toda, eu fui um dos que acompanhou todo esse processo, eu não imaginei que o Wrexham pudesse crescer e evoluir tanto como aconteceu. É óbvio que quando há um investimento, que quando há uma estrutura, quando consegue trazer atletas mais profissionais, mais estruturados, quando se tem um centro de treinamento melhor, é lógico que o time vai melhorar. E essa, aliás, foi uma das promessas, né, dos 2 atores aí para a cidade de Wrexham. Mas a gente não imaginava que ia crescer tanto, que ia evoluir da maneira que foi. O clube voltou a crescer, subiu de divisão e não só uma, ano após ano. Estava na 5ª divisão. Logo no primeiro ano, quase conseguiu subir de divisão. No próximo ano seguinte, ele subiu para a 4ª divisão e aí começou uma crescente muito grande. 3ª, 2ª e atualmente ele acabou quase chegando à Premier League, 1ª divisão da Inglaterra. Ele só não conseguiu por um detalhe na parte de playoffs. Quase conseguiu disputar, mas é um time que com certeza vai chegar ainda muito longe. Está reformando seu estádio, está com jogadores muito competentes e sabe qual é o detalhe? Está com o mesmo técnico lá do início, manteve a mesma base, manteve a mesma estrutura, mas fazendo todo mundo crescer
juntos. Isso é muito legal, isso é identidade. Além disso, aumentou a sua receita, explodiu em seguidores, logicamente, e virou referência de reconstrução. Hoje o Wrexham tem fãs espalhados pelo mundo todo, mesmo sendo um clube que durante décadas passou praticamente invisível. O futebol tem clubes ricos, clubes gigantes, clubes históricos, mas poucos têm uma história tão improvável quanto a do Wrexham. Porque às vezes o futebol não é sobre clube que já nasceu grande, é sobre quem se recusou a desaparecer e sobrevive até hoje em cima da sua história, baseado na sua história. Esse foi mais um episódio do Futebol Sem Filtro, te trazendo uma história fantástica. Se você quer acompanhar aí, procure nas streams aí mais famosas, que você vai poder acompanhar aí. Bem-vindo ao Wrexham é o nome do documentário que está rodando por aí, vale muito a pena, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, pede aqui algum assunto, eu gostaria de saber sobre tal assunto que a gente vai pesquisar e vai trazer para você, tá certo? Tamo junto, valeu, até a próxima.